Olá pessoal, tudo bem com vocês? Que a paz do nosso Senhor Jesus possa alcançar o vosso entendimento. Estou aqui mais uma vez, e desta vez eu não vou falar sobre o hebraico bíblico, mas como eu já tinha prometido no vídeo anterior, hoje eu vou fazer uma exegese do capítulo 7, do versículo 7 do capítulo 53 de Isaías, né? Vou fazer uma exegese bíblica aqui do versículo 7. Mas antes de eu entrar no assunto, eu quero pedir a você que não é inscrito, que se inscreva no meu canal, ative o sininho, para que você possa receber, a notificação de todas as minhas postagens aí. Eu estou fazendo umas videoaulas do curso do hebraico, né? Estou dando aí umas videoaulas do hebraico, ensinando a galera o alfabeto hebraico, a ler o hebraico bíblico. Mas hoje eu vou falar sobre Isaías 53, versículo 7. Algumas pessoas estavam tendo dificuldade para ativar o sininho, mas isso aí já foi arrumado nas configurações. Então ative o sininho e se inscreva para vocês receberem aí um conteúdo importante da Bíblia Sagrada. Vamos lá então, Isaías 53. Isaías 53, 7 diz assim, ó: E ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante o seu tosquiador, ele não abriu a sua boca. Como bem sabemos que a palavra exegese é de dentro para fora, é extrair de dentro para fora. E é isso que nós vamos fazer aqui. O meu intento é que no final desse vídeo você possa entender o que o profeta Isaías quis dizer, quando Jesus não abriu a sua boca, né? Como ovelha muda, ele foi levado perante os seus tosquiadores e não abriu a sua boca. Eu quero tentar explicar para vocês aqui, dentro da exegese, o que Isaías estava querendo dizer com que Jesus não abriu a sua boca. Para você entender melhor, por que Jesus não abriu a sua boca? Porque dentro do contexto judaico, dentro da lei mosaica, o julgamento de Jesus, o versículo 7 do capítulo 53 está falando do julgamento de Jesus, da prisão de Jesus. Então, dentro do julgamento de Jesus, aqui dentro da lei mosaica, eu vou mostrar para vocês 12 ilegalidades que aconteceu durante o julgamento de Jesus. Então, por isso que o profeta Isaías diz que ele não abriu a sua boca. Porque se Jesus quisesse, ele poderia ter questionado, a legalidade do seu julgamento. Porque o seu julgamento ele foi em muitos pontos ilegal. E é isso que eu quero mostrar para você aqui dentro desse vídeo, usando uma das regras da exegese, que é a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Nós sabemos que existe também outras formas. Existe a exegese, ela extrai do texto. Tem de várias formas. Por exemplo, tem a forma histórica, tem a forma cultural, tem a forma linguística, e por aí vai, a forma política. Então, mas eu quero usar aqui que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Então, dentro da exegese, dentro do contexto, que nós sabemos que o versículo 7 de Isaías 53 está falando do julgamento de Jesus, eu quero mostrar para vocês aqui algo sobre o julgamento. Primeiro, sobre o julgamento. Eu não sei se vocês sabem, mas Jesus, ele teve 6 julgamentos. E então vamos lá,
vou mostrar dentro da Bíblia Sagrada. Vamos lá. O primeiro julgamento de Jesus foi perante Anás, né? Está em João capítulo 18, versículo 13. O segundo julgamento de Jesus foi perante Caifás, né? Está em Mateus 26, 57. Só que perante Caifás, na casa de Caifás, Jesus teve dois julgamentos. Teve o julgamento por Caifás e também o julgamento pelo Sinédrio. É bom lembrar que aqui em Mateus 26, 59, quando fala que cita ali todo o Sinédrio, a Bíblia está citando o Sinédrio maior, porque havia dois Sinédrios, o Sinédrio menor, que era composto por 23 pessoas, e o Sinédrio maior, que era composto por 71 ou 72 pessoas. E é este o último que Jesus foi julgado. Então, na casa de Caifás, Jesus também foi julgado pelo Sinédrio, que é o terceiro julgamento. O quarto julgamento é o que está registrado em Mateus 27, 2, que é o primeiro julgamento perante Pilatos. E o quinto julgamento foi quando Jesus foi remetido a Herodes. Está em Lucas 23, capítulo 7. E o sexto julgamento foi quando Jesus foi mandado de volta para Pilatos, que está em Lucas capítulo 23, 11 a 25. Então Jesus teve 6 julgamentos. E é sobre esse julgamento que o versículo 7 do capítulo 53 de Isaías está falando. Jesus teve 3 julgamentos na mão dos judeus e 3 julgamentos na mão dos romanos, né? Jesus teve o seu primeiro julgamento com Anás, depois com Caifás e depois o Sinédrio. Esses 3 foi judeus. E depois Jesus teve 2 julgamentos com Pilatos, né? E um com Caifás. Então, são esses 3 aí. Pois bem, agora que vocês já sabem, né, isso a respeito do julgamento de Jesus, eu quero mostrar as ilegalidades, né? Eu vou falar aqui no mínimo 12 ilegalidades dentre o julgamento de Jesus que Jesus poderia ter contestado, né? E daí a gente entende o porquê que a Bíblia, no Evangelho de Mateus, no Evangelho de João, na carta de Tito, que a gente vê Jesus falando que ele se deu, né? Jesus se deu. Por quê? Porque se ele quisesse, ele poderia ter revogado, questionado o seu julgamento, né? É bom também a gente, aqui dentro do assunto, notar que o porquê que Jesus foi preso, o que levou as pessoas a condenar, o que levou eles a querer a prender Jesus, né? Eu quero colocar aqui 4 posições que levaram à prisão de política, judaica, econômica e religiosa. Então, isso aí é bom a gente notar. Mas vamos lá. Vamos para as ilegalidades, para você entender por que Jesus não abriu a sua boca. A primeira irregularidade que a gente se nota que vai contra a lei mosaica, está em Êxodo capítulo 20, versículo 13, né? A lei mosaica, ela não permitia que nenhuma pessoa fosse preso mediante traição, né? E Jesus foi traído por Judas. Aí está uma ilegalidade. A outra ilegalidade, e essa é histórica, é que Jesus foi preso à noite. E segundo a historicidade, não poderia prender-se ninguém à noite.
E a história diz que Jesus foi preso aproximadamente 1 hora antes da meia-noite, né, de quinta para sexta. Então, isso também é um ponto da ilegalidade, no julgamento que Jesus poderia ter questionado. Outro ponto da ilegalidade está em Êxodo capítulo 16, Êxodo 16, 29, né, que diz que o judeu, eles não poderiam andar fora dos limites da cidade no sabate. Né? Eles não poderiam andar fora dos limites da cidade no sabate. Eles tinham que guardar o sabato e todos os 7 feriados, né? Não poderia fazer nenhuma atividade, eles tinham que se santificar. E nós sabemos que o sabato, ele começa na tarde de sexta-feira, né? Para os judeus, o sabato começa na tarde de sexta-feira. Então, isso aí é uma também das ilegalidades. E você encontra esses relatos que os judeus não poderiam sair da área ali, do seu lugar, nessas festas. Isso aí está em Levítico capítulo 23. Quando você lê o Levítico capítulo 23, você vai encontrar ali que a ordenança que os judeus deveriam guardar todos os 7 feriados ali. Então, tá aí. Então, vamos embora, vamos lá. Mais uma ilegalidade, diz assim, está em Êxodo capítulo 23, versículo 7. O tribunal não deve matar ninguém com base em evidências circunstanciais, né? Eles não podiam condenar ninguém com evidências circunstanciais. E nós sabemos que as testemunhas, né, que acusaram Jesus era falsa, eles arrumaram ali umas falsas testemunhas, e isso ia contra a lei mosaica. Mais um ponto da ilegalidade do tribunal de Jesus é que o tribunal não deve executar por maioria, né? A lei mosaica, ela dizia que se o tribunal, todo o tribunal fosse unânime a favor da condenação, o réu deveria ser absolvido, não poderia ser unânime. O réu tinha direito de um juiz para o defender. E a Bíblia diz que o Sinédrio foi todo a favor à morte de Jesus. Então, aí tem uma ilegalidade. Mais uma ilegalidade está em Êxodo, capítulo 23, versículo 2. O tribunal não deve executar por maioria. Esta eu falei, né? Então, vamos lá para outra. Um juiz não deve perverter a justiça. Levítico capítulo 19, versículo 15. Está na lei mosaica. Um levítico não poderia perverter a lei, né? Uma ilegalidade. A lei foi pervertida ali. Eles quebraram, né, a lei, porque eles na verdade queriam que Jesus fosse morto. É tão bom a gente lembrar que, observando o contexto político, que o Sinédrio, né, os 71 ou 72 que compunham o Sinédrio, eram partidários políticos. Né? No Sinédrio tinha os essênios, tinha os zelotes, tinha os fariseus, os saduceus, né? Então eles procuravam ali no partidário político realmente procurar matar Jesus. Então vamos lá. Levíticos capítulo 19, 15. Os juízes teriam que julgar com justiça, né? E o julgamento de Jesus foi feito com injustiça. Mais uma ilegalidade está em Êxodo capítulo 23, versículo 1. Os juízes não devem aceitar testemunho
a menos que ambas as partes estejam presentes, né? Então, as testemunhas, o juiz não poderia aceitar uma testemunha se as ambas partes não tivessem presente, né? E quando Jesus é levado a Caifás, quando Jesus é levado a Anás, não tinha testemunhas, né? Não tinha testemunhas. Aí uma outra ilegalidade. Vamos lá. Outra ilegalidade está em Levíticos capítulo 5, versículo 1. Qualquer pessoa que conheça as evidências deve testemunhar no tribunal. Qualquer pessoa que conhecesse ali o caso deveria testemunhar. E o direito de Jesus de ter a testemunha foi tirado. Jesus deveria ter sido julgado diante do povo. Aí está a ilegalidade, porque Jesus foi julgado à noite, às escondidas. Jesus teria que ser julgado diante do povo, né? Qualquer um que conhecesse o caso deveria ser testemunha. Mais uma ilegalidade está em Deuteronômio, capítulo 13, versículo 15. Os juízes deveriam interrogar cuidadosamente as testemunhas. Era dever do sinédrio interrogar as testemunhas cuidadosamente, porque era o dever do sinédrio tentar livrar o acusado da morte, né? Mas como havia ali uma questão política, questão religiosa, né, o sinédrio omitiu os seus deveres e o próprio sinédrio queria que Jesus fosse morto. Então, nós está aqui mais uma ilegalidade. Deuteronômio capítulo 19, versículo 17, diz assim, uma testemunha não deve servir como juiz em crime capitais, né? O sinédrio, eles acusaram Jesus, o sinédrio serviu de testemunha. E um dos crimes que eu falei aqui, que Jesus foi acusado, que Jesus foi preso, foi um dos crimes capitais, né? Porque Jesus foi acusado de ser rei dos judeus. Então o sinédrio não poderia acusar. Mais uma ilegalidade. Deuteronômio capítulo 19, versículo 15. Não aceitar o testemunho de uma única testemunha, né? Olha para você ver que tanto de ilegalidade. Está dando para você entender o porquê que o profeta Isaías disse que Jesus não abriu a sua boca, como ovelha muda ele foi levado. Está dando para você entender o porquê que a Bíblia diz que o Senhor Jesus se deu. Porque se ele quisesse questionar, ele poderia ter questionado várias ilegalidades que aconteceu aqui no seu julgamento. Eu ainda quero ler aqui, mostrar para vocês Êxodo, capítulo 23, versículo 1, que diz assim: o transgressor não deve testemunhar, né? Então está tudo na lei mosaica, que o transgressor ele não poderia testemunhar. E Jesus foi condenado religiosamente pelo seu próprio testemunho, né? Aquilo que ele falou, eles aceitou. Então, uma sentença, uma condenação dita pelo próprio réu, ela não pode ser aceita se ela não for bem averiguada e for verificada e for verídica por várias testemunhas. Então, olha aqui que interessante o que diz aqui, o transgressor não deve testemunhar. Êxodo 23, 1. Então existem aqui muitas ilegalidades, né, dentro da lei mosaica, que comprovam que o julgamento de Jesus foi ilegal. É por isso que dentro da exegese
a gente vê o que o profeta Isaías está dizendo, que Jesus não abriu a sua boca. Existe um fato histórico, eu acho muito importante aqui, existe um fato histórico que diz assim que a história diz que Jesus foi preso 1 hora antes da meia-noite de quinta-feira, né, de quinta para sexta. E diz a história que quando Jesus foi levado à casa de Caifás, né, que Caifás faz o seu julgamento, Jesus fica ali preso na casa de Caifás e Jesus passa toda a madrugada de quinta para sexta na casa de Caifás. Mas não é uma prisão assim a domiciliar. A história diz que Jesus foi jogado em uma cisterna fria, num buraco escuro, até mesmo para contrastar com José, quando José foi jogado também na cisterna. E como se comprova isso? A história diz que hoje, aonde era a casa de Caifás, é uma igreja chamada Igreja de São Pedro do Galocanto, que em latim é o cantar do galo. E nesta igreja existe ali essa cisterna, né? E a história diz que foi quando Jesus passou ali a madrugada de quinta para sexta dentro dessa cisterna que Jesus orou o Salmo de número 88, né, do versículo 1 ao versículo 4. Isso é algo muito importante. Por isso que a gente deve observar bem, né, e extrair bem, fazer uma exegese boa do contexto, para a gente não falar aquilo que a Bíblia não diz, né? Então tá aí, né? Espero que vocês tenham gostado, espero que isso aí venha servir, né, para você fazer uma aplicação, né, para que venha abrir a sua mente, né? Que o nosso Senhor Jesus, através do Espírito Santo, possa iluminar cada um de vocês, né? E que Deus abençoe sua vida. Não esqueça de ativar o sininho e inscrever no meu canal, que a gente sempre estará postando conteúdos assim verídicos a respeito da Bíblia Sagrada. Deus abençoe sua vida.